Deus vai especificar, ou melhor, Paulo vai especificar em qual área de nossas vidas Deus deseja a pureza. Primeiro ele está mostrando o desejo, a vontade dele, a nossa santificação, a nossa pureza. Agora ele vai mostrar em qual área específica ele deseja a pureza dos tessalonicenses, dos crentes tessalônicos. Deus agora vai especificar qual a área de nossa vida ele deseja a pureza nestes dias de quarentena. E ele revela que Deus deseja que sejam puros na área sexual. Porque o verso 3, a parte B, diz isso. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Aqui Paulo especifica em que área ele quer a pureza. Na área sexual. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais, abster, evitar, fugir, não praticar a prostituição. A palavra no português prostituição, ela é uma vertente dos pecados de imoralidade, prostituir-se. Mas o grego aqui para prostituição é porneia. O que é porneia? Da onde se origina o título pornô, pornográfico? Porneia denota toda sorte de pecados na área sexual. Todo tipo de pecado envolvendo imoralidade sexual. Então o que Paulo está dizendo, eu quero pureza em todos os aspectos da vida sexual. Tudo que envolve a sexualidade da igreja, peço que eles sejam puros. Então quando ele diz aqui, o meu desejo é a santificação, é que vos abstenhais de porneia. Primeira coisa que ele está dizendo, vos abstenhais de fornicação, que é o sexo entre solteiros, sexo de um homem com uma mulher, de um jovem com uma jovem, antes do casamento. E o Senhor está repreendendo a igreja, não pode ser uma prática comum entre os santos, entre os salvos, a prática do sexo antes do casamento, entre solteiros, entre pessoas que não se tornaram uma só carne. E isso tem acontecido demais também entre o povo de Deus. Jovens, homens e mulheres se encontrando, praticando o ato sexual sem o compromisso do matrimônio. Isso é pecado de porneia, pecado de fornicação. E isso mancha a pureza da igreja. E isso, meu irmão, é algo que o Senhor está pedindo para não acontecer. Olha, é o desejo de Deus a santificação. Como? Se abstém de porneia. Não pratique sexo entre solteiros. Segundo, que vos abstenhais de porneia. Porneia compreende fornicação. Segundo, adultério. Quando você se casou com a sua esposa, agora é para casados, você se tornou uma só carne com ela, de modo que o sexo só é legítimo para você, homem casado, com a sua esposa. E o sexo só é legítimo para você, mulher casada, com o seu marido. E qualquer forma de prática sexual fora do seu matrimônio, ou seja, que um outro homem que não seja o seu marido, com outra mulher que não seja a sua esposa, é pecado de porneia. E o Senhor está dizendo,
abstenha-se, não pratique, não permita isso entre o povo de Deus. Zelem pela pureza da igreja. É a vontade de Deus a santificação na área sexual. E como eu pratico isso? Não fornico, não adultero. Terceiro, que vos abstenhais da prostituição, que vos abstenhais de porneia, o sexo entre pessoas do mesmo sexo. O homossexualismo é pecado de porneia. Por quê? Porque o sexo só é permitido dentro do casamento. E para ser casamento é a união de macho e fêmea. Macho e fêmea unidos compreende casamento. Casamento realizado, sexo permitido. Homem com homem não compreende casamento. Mulher com mulher não compreende casamento. Por essa razão, o sexo entre pessoas do mesmo sexo é proibido. Porque o sexo só é permitido quando os dois se tornam uma só carne. E só um homem com uma mulher se unindo se torna uma só carne, permitindo o sexo. Homem com homem se unindo não se torna uma só carne. Mulher com mulher se unindo não se torna uma só carne, de modo que a prática sexual para estes compreende pecado de porneia. E quarto, masturbação. Masturbação entra também em porneia. Masturbação envolve a pornografia e o pecado de cobiça que vem com os olhos. Por que a masturbação é pecado? Veja só. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, ele vai dizer assim, ó. Aos solteiros, ele dá uma palavra para os solteiros. Aos solteiros digo, é melhor estar como eu, mas se não puderem, casem-se, porque melhor é casar do que se abrasar. A NVE traduz como, é melhor casar do que viver ardendo de desejo de fazer sexo. O que Paulo está querendo dizer com essa resposta? Solteiro, você está com desejo de aliviar a tensão sexual, desejo de satisfazer sexualmente. A única maneira legítima não é se masturbar, não é consumir pornografia, não é a mulher do vizinho, adultério, não é entre a garota solteira, fornicação, é o casamento, ok? A única forma legítima para o alívio da tensão sexual é o casamento, é o homem com a sua esposa, o marido com a sua mulher, a mulher com o seu marido. De modo que a prática da masturbação, o sexo solteiro, ele está tendo alívio da tensão sexual fora do casamento, sozinho. Então, para ele ter o alívio da tensão sexual legitimamente, ele tem que se casar. Então Paulo está dizendo, fornicação, adultério, sexo com pessoas do mesmo sexo, masturbação, foge, abstenha-se, não permita isso entre o povo de Deus. Querem manter a pureza da igreja, a santidade da igreja, querem manter a pureza na área sexual, então se abstém de porneia, pornografia, prostituição, masturbação, fornicação, adultério e sexo entre pessoas do mesmo sexo. Agora Paulo vai ensinar a importância que tem o nosso corpo. O papel que o corpo humano, o corpo físico, ocupa no tocante à santificação. Paulo vai ensinar a importância de guardar o corpo, de manter o corpo puro. Você que não dá muita atenção ao seu corpo,
não se preocupa com olhos o que vê, com a mente o que pensa, com as mãos no que toca, com o corpo o que mostra. Paulo vai mostrar aqui que nós devemos dar uma atenção especial para o corpo, e que ele tem muita importância no tocante à nossa pureza, e que Deus deseja que mantenhamos esse corpo puro, que é uma das maneiras de nos guardarmos do pecado sexual. Verso 4, que cada um de vós saiba possuir. A palavra possuir aqui quer dizer usar. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo vai ensinar para crentes levianos, imaturos, imprudentes, para esse tempo de pandemia, onde o assédio sexual está estampado em cada página da web, em cada comercial no YouTube, nos videogames e nos filmes, e nas setas que o diabo lança, de modo que o nosso corpo se torna receptor da imoralidade, e consome tudo que está à frente. Paulo vai dar uma recomendação e vai dizer assim, que cada um saiba usar o seu próprio corpo, que você saiba usar os olhos, saiba usar a mente, saiba usar os membros, as mãos, saiba usar o corpo, saiba preservá-lo, saiba guardá-lo, saiba privá-lo da imoralidade. Com isso, o que Paulo está ensinando para você, moça, moço, homem e mulher? Ele está ensinando a não entregar seu corpo para qualquer um. Não entregue o seu corpo para qualquer homem, para qualquer mulher. Preserve o seu corpo, preserve a nudez do seu corpo, preserve o seu corpo para o seu marido legítimo, preserve o seu corpo para a sua esposa legítima. Segundo, Paulo está ensinando aqui o quê? Não use seu corpo para coisas imorais. Não utilize o seu corpo para satisfação sexual ilegítima. Terceiro, o que Paulo está dizendo aqui? Não permita que ninguém toque no seu corpo, exceto o seu presente ou futuro marido, ou a sua presente ou futura esposa. Não permita que ninguém toque o seu corpo, exceto o seu futuro marido, se você é solteira, ou o seu presente marido, se você é casada, a sua futura esposa, se você é solteiro, e a sua presente esposa, se você é casado. Ninguém pode tocar no seu corpo. Que mais? Paulo está dizendo que você não estimule o seu corpo sexualmente, sem poder supri-lo legitimamente. Quando ele fala que cada um saiba usar o próprio corpo, ele está dizendo, não estimule você, a si próprio, não estimule o seu corpo sexualmente, sem ter condições de supri-lo legitimamente, dentro do matrimônio. Cada um saiba possuir, usar seu próprio corpo em santificação e honra. Aí Paulo vai completar, pelo contrário, ao invés de estimulá-lo, de deixar alguém tocar, pelo contrário, use o seu corpo de maneira santa e honrosa. Ou seja, Paulo está dizendo, preserve a pureza do seu corpo. Zele pela pureza do seu corpo, use ele em santificação, ou seja, que seja um corpo, um homem, um ser, o todo seu, separado, guardado, coberto, honroso. E o verso 5, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O que significa?
Ele está dizendo que os gentios, os pagãos, os ímpios, na busca pelo prazer, entregam o seu corpo para toda forma de porneia. Ele diz, vocês não com esse desejo, ou seja, cheio de vontade, de desejo sexual, e no afã, no desejo de satisfazê-lo, entregam a qualquer tipo de forma de prostituição. Senhor, para nós não. Você não. Só tem um modo legítimo de satisfazer o desejo sexual, do alívio, da tensão sexual, da realização sexual. O casamento com o seu marido, com a sua esposa. Agora Paulo vai dizer, vai ensinar os Tessalonicenses, não distorçam a verdade em busca do prazer. Você sabe que alguns irmãos, estou falando entre o povo de Deus, o que não é povo de Deus, isso aqui não serve. Entre o povo de Deus, existem alguns irmãos, que no desejo de pecarem, de satisfazer o seu desejo sexual, distorcem a verdade, para conseguirem realizar isso. E Paulo está dizendo, não distorça a verdade em busca do prazer sexual. Verso 6. E que nessa matéria, ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificando claramente, é o vingador. O que Paulo está dizendo aqui? E que nessa matéria, e que nesse assunto, que assunto? Que eu vinha discorrendo até agora. A pureza sexual, a perversão sexual, a pornéia. E que nesse assunto da área sexual, ninguém defraude. A palavra-chave que é defraude. O que é isso? Engane. Ninguém engane o outro. Né? Ninguém defraude o seu irmão. Ou seja, Paulo está dizendo o quê? Que nesse assunto da área sexual, ninguém engane o outro na tentativa de tirar proveito sexual, que ninguém distorça a palavra, que ninguém venha coagir o outro. Está claro na palavra, está claro que o crente tem que fugir de porneia, e que só uma maneira legítima da satisfação sexual. Então, conscientes disso, não coajam, não oprimam, não obriguem a ninguém realizar aquilo que está fora da palavra, em nome do desejo. E que nessa matéria, ninguém ofenda o irmão, não peque contra o irmão, não viole a consciência do irmão, nem defraude, não persuada, não coaja, não engane, não distorça a verdade, para atingir o seu desejo. O que quer dizer isso? Você está orando com uma moça, 2 cristãos, e você está com desejo sexual, e você quer levar ela para a cama, antes do casamento, e você está defraudando, fazendo a ela promessas de amor, dizendo, a Bíblia não fala bem assim, essa igreja é muito radical, a gente se ama, o que tem? E vai lá e comete. Paulo está dizendo, não faça isso, não defraude, não distorça a verdade. Isso serve, primeiro, casal de namorados, você engana ela, distorce a verdade, com o fim de ter relações com ela. Segundo, coagir usando falácia, dizendo, você vai aguentar tanto tempo, para quê? Você é jovem, você é bonito, Deus não quer isso de você não, faz, depois Deus te perdoa. Então, usando falácia, primeiro para o jovem homem, você vai aguentar tanto tempo, você está aí, se sim, vai aguentar isso tudo, sozinho, faz, não tem problema. Outros, faz, isso Deus perdoa, tanta gente faz coisa pior. Isso é defraudar. Sua esposa está doente, quanto tempo você não tem atividade sexual? Você vai ficar desse jeito? Procura outra fonte. Você é defraudado.
enganado, coagido. Ou seja, não distorça a Bíblia para satisfazer seu desejo. É pecado e pronto. É pecado. Não há concessão para isso, irmão. É pecado. Toda sorte, toda tentativa de se satisfazer o desejo sexual fora do matrimônio é pecado. Está claro? Quanta gente não está defraudando o outro, ofendendo o outro? Quantos crentes não estão me vendo tão banhados nos pecados de sexualidade? Eu quero pedir para você, olhe para mim, levante-se dessa fossa de iniquidade que você entrou, lave-se na graça e no sangue de Jesus, destrua todo esse lixo pornográfico, imoral, que está rodeando você, corte todos os relacionamentos com essas pessoas vis, que tentam você a esse pecado, e venha ter uma vida pura, porque essa é a vontade de Deus para você, a sua santificação, e que você se abstenha de toda sorte de pecados de imoralidade sexual. Ajude-nos a manter a pureza da igreja, a ter essa marca distinta em uma nação doente, em uma geração corrupta e perversa. Ajude a sermos santos, como o Senhor disse para sermos.